Olá, bom dia! A paz do Senhor, queridos alunos e amigos da EBD, que nessa manhã está mais uma vez conosco para compartilharmos esta lição maravilhosa, esta porção da Palavra de Deus que com certeza entrará no nosso coração, nos alimentando a nossa alma, nos fortificando para uma nova caminhada, né, irmãos? Afinal de contas, mais uma semana aí pela frente, e com certeza a voz do Senhor ao nosso coração nos dá vida. Aleluia. E o aluno da EBD, ele tem a alegria de estar estudando, conhecendo mais um pouco da palavra de Deus, né? Então eu te convido agora nessa manhã, você aí no seu lar, abrir a sua Bíblia. Se você não tem a revista, abra a sua Bíblia no texto que daqui a pouco nós iremos dar a referência. E se você já tem a sua revista, a lição é a lição de número 7, que nós estaremos estudando nesta manhã. Vamos falar com Deus, pedir a Ele que esteja abençoando estes momentos que estaremos passando aqui, aprendendo mais da sua palavra. Bondoso Deus, eterno Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, te exaltar por mais esta oportunidade que tu nos concede, de estarmos, Senhor, aprendendo mais, uma porção, Pai, eu posso dizer até uma gotícula da tua palavra, mas que com certeza irá abençoar a nossa vida, a nossa alma. Muito obrigado, que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, ao coração do ouvinte, Senhor, que está no seu lar. Meu Deus, enche da tua presença e da tua graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Então, o texto e o título desta lição diz assim: o Senhor peleja pelo seu povo. E o texto de referência se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 17, os versículos 2, 3, 4, 5 e 6, que estaremos lendo para uma melhor compreensão. Diz assim a palavra do Senhor: e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus caminhos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. O texto áureo diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo de número 4, verso 24. A verdade aplicada diz que adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Pois bem, irmãos, estudando essa lição, eu pude observar durante todo o tempo a figura, a relação de pai e filho. Porque Deus, Ele nos criou com o objetivo de estarmos adorando a Ele. E como Pai celestial, Pai de toda a humanidade, Criador de todo ser vivente, Ele quer que nós estejamos vivendo em obediência a Ele. E nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós encontramos várias situações em que pessoas, podemos dizer até os filhos dele, que
obedeceram e foram vitoriosos, como também aqueles que não obedeceram e receberam assim a recompensa dos seus feitos. E nós vamos aprender nessa manhã sobre o rei Josafá, o rei que reinou durante 25 anos em Judá. E ele tinha por pai Asa, que também era um rei, e Josafá, ele quando assumiu o trono, ele decidiu, ele tomou a determinação de honrar a Deus, porque naquela época os reis, eles só tinham duas opções: ou obedecia à voz de Deus, ou então caía na maldição. E Josafá decidiu por obedecer a Deus, por fazer a vontade de Deus. O reinado de Josafá tinha como escolha fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ele assumiu o trono aos 35 anos e reinou durante 25 anos em Jerusalém. E nós vamos, assim, nessa história, observando que o nome de Josafá, o significado é Jeová tem julgado. Nós sabemos que Deus tem um propósito em cada vida, em cada coração. Deus nos chama à existência porque Ele tem propósitos com a nossa vida, com as nossas vidas. E o propósito que Deus tinha com Josafá era de um rei que pudesse estar fazendo o que era certo, de um rei que tivesse o prazer de levar a sua palavra, os seus princípios ao povo, porque o povo precisava de alguém, de uma liderança para caminhar, para ser bem-sucedido. Então, ele procurou ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Que coisa linda, né, irmãos? Nós, muitas vezes, pensamos assim: eu não sou responsável por um povo, eu não tenho que ter essas obrigações. Mas Deus reparte um pouquinho com cada um de nós. Aonde quer que nós estejamos, como servos do Senhor, como alunos da EBD, como pessoas que estão na igreja procurando aprender a palavra, nós podemos sim ensinar a lei do Senhor. Nós temos esta responsabilidade, sim. No ponto 1 da nossa lição, 1.2, melhor dizendo, o comentarista diz aqui que a atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos atentos à vontade do Senhor. O querer agradar deve estar aliado à vontade de Deus, porque muitas vezes nós queremos agradar, mas será que aquela nossa atitude está aliada à vontade de Deus? Nós precisamos prestar atenção nisso, neste ponto, porque podemos agradar as pessoas, mas não podemos desagradar a Deus. E a sua vontade já está aqui, revelada para nós. Por isso que é necessário nós estarmos consultando a palavra de Deus, procurando saber o querer de Deus para não errarmos. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. Olha, naquela época já havia pessoas que queriam aproveitar da posição de Josafá.
Eu pergunto a vocês, é diferente hoje? Por isso que é necessário nós estarmos agindo com prudência. E o comentarista aqui diz assim: Josafá não foi prudente em uma ocasião da sua vida. Na sua caminhada, ele teve um momento de imprudência e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. Eu ouvi, há algum tempo atrás, um pastor conhecido nosso dizer algo que marcou para mim, marcou a minha vida. Ele disse uma frase assim: prudência é como canja de galinha, não faz mal a ninguém. E é uma realidade, irmãos. Não pesa, pelo contrário, só nos faz bem. E não foi isso que, num momento da vida de Josafá, aconteceu. Deve-se, primeiramente, consultar a Deus para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê, ele vê e sonda o coração. Josafá fez aliança com uma pessoa que era da sua época, um rei contemporâneo da sua época. E havia naquela região 3 reis que estavam atuando, agindo em favor do povo. São eles Acabe, Acasias e Jeorão, rei de Israel. E Josafá faz aliança com Acabe. Um de seus filhos se casa com uma parente de Acabe, e ali a aliança foi formada. E nós sabemos que não houve uma preocupação em saber se aquela aliança, aquele pacto, era da parte de Deus. E foi onde que aconteceu o prejuízo na caminhada de Josafá. Mas não fique você pensando que quando o homem não se arrepende, quando o homem não se coloca diante de Deus com aquela situação para buscar uma saída, olha, é o melhor caminho. E foi isso que nós vamos ver mais para frente que aconteceu com Josafá. Ele se arrependeu e se colocou diante de Deus, deu um passo atrás e Deus deu solução a ele para aquela situação. Josafá, devido à associação com Acabe, foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele, segundo Crônicas 19, 1, 2. Queridos alunos, Deus sempre tem um meio para alertar o homem. Sempre Deus vai dar um jeitinho para mostrar ao homem o caminho que ele deve seguir, a saída que ele deve tomar. E mesmo que os ouvidos espirituais não estejam atentos, Deus está falando. Mas é preciso desenvolvermos uma sensibilidade e estarmos atentos ao que Deus está falando, porque Deus, pela sua onisciência, ele vê o que nós não conseguimos ver. Aleluia. No ponto 2, diz assim: não ande fora da vontade de Deus. Aconteceu um grande erro com Josafá. Ele adquiriu amizades erradas e escolhas erradas propiciaram o fracasso de Josafá. E isso fica um ensinamento para nós, porque quantas vezes nós nos deixamos seguir pela nossa vontade e porque aquela vontade é tão grande, é tão forte dentro de nós, que nós achamos que é o que Deus quer, que é a vontade do Senhor. Eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor em 2 Timóteo, glória a Deus,
capítulo de número 3, 2 Timóteo 3, nós vamos encontrar uma palavra que bem identifica o que aconteceu nesse período com Josafá. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 5, diz a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura na Bíblia com a linguagem de hoje. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais aos prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E sabe qual é o conselho? Abrindo aqui um parênteses. Fique longe dessa gente. Esse é o conselho. Eu fiz questão de procurar essa Bíblia, porque é uma linguagem moderna e fica bem claro para nós. Porque as más amizades, elas contaminam sim. Ainda hoje eu estava no salão e escutei quando uma pastora que também estava lá, ela dizendo que ela estava fazendo uma academia e lá eles colocaram uma música. E essa música falava uma letra assim que aquilo ficou preso na sua mente. Sabe qual foi a decisão dela? Parar de fazer aquele exercício, de frequentar aquela academia, porque a mente dela absorvia a letra daquela música impura e ela não queria se contaminar. E eu fiquei pensando, Deus, este exemplo veio a calhar com essa lição, porque é esta decisão que nós precisamos tomar. Se algo nos faz mal, nós precisamos procurar se afastar, para que não nos contaminemos. Porque Deus quer que nós sejamos puros. Deus quer que nós sejamos puros. Aleluia. No ponto 3, diz que houve uma batalha épica, um fato grandioso, heróico, notável. Josafá se arrepende dos seus erros, porque ele sabia que nessa batalha só quem poderia dar vitória a ele e a seu povo, ao povo de Deus, era o próprio Senhor. Então, ele começa a entender que tudo aquilo que ele aprendeu precisava ser colocado em prática assim. Se ele se cansou, nós não sabemos de praticar, mas a gente entende que algumas pessoas na caminhada vão se cansando. Se houve inocência, se houve negligência, também não sabemos. Mas eu vou falar aqui algo que dentro da lição está colocado, que Josafá agiu com ingenuidade. Irmãos, eu fiquei pensando, gente, ingenuidade, eu fui procurar pesquisar. Os irmãos sabiam que existe uma diferença entre inocência e ingenuidade? Inocência é quando alguém é colocado numa situação adversa e ele não teve participação nenhuma. Já a ingenuidade é quando a pessoa é colocada numa situação porque não teve
discernimento. Irmão, se é uma coisa que a Bíblia nos recomenda, é que nós precisamos buscar discernimento no Senhor. Mas o que é, irmã Eliana, discernimento? Querido aluno, discernimento é você poder ver com os olhos espirituais aquilo que ninguém consegue ver. Que coisa linda, né? O crente que busca, o servo do Senhor que ora antes de tomar uma decisão, que jejua, que são duas armas, o jejum e a oração são duas armas poderosas em Deus. Então, Josafá buscou isso no Senhor. Melhor dizendo, Josafá deixou a desejar, não buscando isso no Senhor, que é o que nós precisamos buscar. Ele toma atitudes que vão galgar a sua vida de vitória. Que coisa linda! O medo existiu na vida dele, mas ele foi com tudo, com medo, com tudo, para a presença do Senhor, buscar o Senhor, e o Senhor o orientou o que fazer. O Senhor deu a ele estratégias de guerra, e ele colocou o povo na frente para louvar, adorar ao Senhor, e assim ele recebeu de Deus o que ele precisava fazer para ser vitorioso. Nesta manhã, eu posso dizer que se você buscar a presença de Deus, se buscarmos a presença do Senhor, Ele vai nos orientar e seremos vencedores, porque o Senhor estará pelejando por nós, tomando as nossas causas, porque Ele é o Senhor, o Deus da peleja. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por estes momentos que Ele nos deu, por estas orientações que está na sua palavra, para que nós possamos ser vitoriosos, todo o povo de Deus. Oremos. Bendito Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra de vitória que Tu tens dispensado a nós nesta manhã. Eu não sei, Senhor, o que muitos estão passando, mas eu sei que Tu és o Deus que dá, que orienta, que dá a condição de sermos vitoriosos pelo poder do Teu nome. Entra, Senhor, na causa dos Teus filhos, revela-nos a Tua glória. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, Teu Filho bendito. Muito obrigado por sua atenção, que Deus te abençoe.